pessoal, tudo bem? Meu nome é Catarina Hong e hoje eu tô aqui no OnePlus1, que na verdade é 1+3, porque eu tô acompanhada de uma mulherada muito fina, muito elegante aqui no estúdio. Tem a minha aqui do meu lado, a Catarina Lee e a Sabrina Kim. Eu já vou falar sobre o que a gente vai conversar, mas é que, deixa eu explicar que antes, esse OnePlus1, todos os episódios nesse mês de março vão ser encabeçados por mulheres, porque os índices, né, de audiência do OnePlus1 com as meninas subiu às alturas, né? Os índices estão estratosféricos, as mulheres estão mandando ver. Então, nesse mês todo todo mês vai ser comandado por mulheres e é bem capaz esse OnePlus1 virar OnePlus1 vezes 12, vezes 24, quem sabe, né? Eu acho que foi um sucesso de audiência, estourou todos os níveis. Antes da gente começar, só uma perguntinha. Você já se inscreveu no canal do YouTube? Não! Por quê? Então, vamos lá. Pode se inscrever no canal do YouTube do Guiopocast. A gente precisa de 1.000 inscritos para poder pleitear a monetização do canal. A gente já tem o mínimo de horas assistidas, mas a gente também precisa de inscritos para a gente chegar a esses 1.000 para começar a faturar. E vai ser muito legal. Então, sem mais enrolação, o Alex, quando ele sugeriu que a gente fizesse aqui esse episódio do OnePlus1, ele me deu total liberdade para escolher um assunto. Aí eu fiquei pensando, a gente pode falar de mudanças climáticas, a gente pode falar de desmatamento da Amazônia, de reforma tributária, de guerra da Ucrânia. Mas aí eu pensei, tem um assunto que não sai da minha cabeça, é dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, que horas que eu dei de mamar para minha filha? Ops. Fez cocô hoje? Fez cocô, faz 2 dias que ela não faz cocô. O assunto é maternidade. Yes. E aí, por isso, eu convidei essas belas, inteligentíssimas mulheres para a gente falar sobre isso. Então, vou começar apresentando para a gente dizer quantos filhos tem, né, de que idade eles são, e a gente começar a conversar com esse assunto que é muito intenso, né? Quando a gente eu acabei de ter uma neném, o nome dela é Cora, ela tem 4 meses, eu já tenho um filho de 10 anos, que é o Zeke, e quando a gente está nessa fase, né, principalmente nesse início, é um mergulho, a gente não consegue nem pensar em outra coisa. E assim, as coisas depois, eles vão crescendo, a gente volta a trabalhar e tudo mais, mas a maternidade consome muito da gente, demais, né? Demais. Então, vamos começar aqui. A mim tem quantos filhos? 3? Sim, eu tenho 3 filhos. Primeiro tem 6 anos, segundo tem 4 e a caçulinha tem 2 anos. Nossa, é uma escadinha. É uma escadinha. É uma heroína, já tem um lugar no céu. Muito bom, né? Já a Cata? Bom, eu tenho meu filho que tá com 19, vai fazer 20 agora, dia 2 de junho. E como eu já estava falando com a Sá aqui, né? Tem também o meu filho de 4 patas, que hoje em dia, né, o pessoal cria os cachorros como se fossem filhos, né? Então, eu vou ter que mencionar o meu Spock, né? Então, de 6 anos. Mas, e a enfim. Sabrina? Tenho 2 também, o mais velho de 13 e o mais novo de 10. Então, aqui a gente está contemplando meio que todas as idades, todas as fases, né? Desde os recém-nascidos, os pequenininhos, os que estão na pré-adolescência, entrando na adolescência e os que já saíram do colégio, né? Eu, na verdade, eu vim buscar dicas com você. Eu ainda falei pra ela que assim, seja bem-vinda, né? Welcome to the hell, porque assim, é uma coisa que a gente estava comentando que a adolescência vai até uma certa idade que a gente não imagina. Hoje em dia, a adolescência vai até os 25 anos, E não olhe é? lá. É Isso aí capaz de capaz durar de ser até muito mais. mais. Então, a gente tem que rever isso daí. Me conta a sua história, Cata. Você foi mãe, você estava me falando que você foi mãe tarde. Muito. Então, para a sociedade coreana, eu fui mãe super tarde, porque as minhas amigas, né, era assim, enquanto já estavam casando com 20 e poucos anos, eu fui casar com 36 anos, né? Que assim, o pessoal já ficava. Pra você ver a reação da mim, né? Que ela já tá ficando assustada. Mas hoje já é mais comum, hoje né? é comum. Hoje em dia é mais comum, mas 20 anos. Há 20 anos, isso daí não era nada comum. Então, assim, as pessoas viam com um olhar meio preconceituoso, tipo assim, qual o seu problema? Entendeu? Você tem algum problema? Eu falo, não. Na época, meu grande problema foi porque eu estava namorando uma pessoa
que não era coreana, né? Então, isso daí foi um problema. Então, foram várias histórias, depois mais pra frente acho que a gente vai abordar isso daí também, né? Não sei. E aí, acabou que eu fui namorando escondido por muito tempo, né? Nós nem pensávamos em casar. E quando vimos, assim, toda a situação rolando, minha mãe, né, prestes a ter um colapso e tal, e aí ela pegou e, né, aconteceram várias coisas na minha vida, ela, por fim, ela abençoou. Falou assim, olha, tipo, Vamos nessa. casa logo com o Ailton, porque ele é uma pessoa do bem, tá há 6 anos, tipo, meio que namorando, meio que escondido, né? E aí foi isso, esse foi o processo. Por isso que, assim, nós começamos com 30 anos, né? Acabamos nos casando quando... Minha mãe acabou falecendo quando eu tinha 35. Acabei casando com 36 e o Henrique nasceu quando eu tive 37 anos. Na época, realmente, foi bem diferente, assim. Minhas amigas já tinham filhos de 10, 15 anos, né? Então, foi diferente. A minha história, para a época, foi um pouco diferente. Entendeu? E o que... Bom, a mim teve filho cedo. Que idade? 29. 29. Ah, até que não foi tão cedo. É que você, pra mim, parece muito mais nova. Eu pensei que você era Pronto. tão mais nova. 29. Eu também tive filho nessa faixa, assim, com 30 anos. Sabrina também por aí. Eu tive com 27. Com 27 para 28, Aham. Eu tive agora a segunda com 42, né? Meu Deus. O primeiro com 32, a segunda agora com 42. E acho que é diferente por um lado. Acho que por uma questão física eu tenho totalmente menos diferente. energia, talvez. Não, é diferente. Assim, o que a gente tem que entender também, que assim, hoje em dia tudo mudou. A alimentação mudou. Tem aquela geração que né, as mulheres são mais joviais, são fitness e tal. Tem todo esse lance também. Porém, a idade... A parte biológica, a parte biológica é inevitável. Eu acho, entendeu? Então, eu, por exemplo, se eu tivesse... Eu acho que com 40 e poucos anos, eu acho que eu não aguentaria mais o tranco, sabe? Assim, essa movimentação, essa mobilidade, Nem eu. sabe? É bem difícil, né? Eu acho que física e psicológica, né? Também. A cabeça Mas, também, se bem que eu acho que, meio assim, complicado. a questão... Você ter filhos na maturidade também, por outro lado, eu acho que hoje eu sou uma mãe menos neurótica, um pouco mais tranquila. Eu sei o que importa, eu sei o que dá para passar, eu sei o que não pode passar. Então, às vezes, né? Pena que o corpo não acompanha Infelizmente, a maturidade, né? Infelizmente. Eu vejo também, assim, por exemplo, não só a idade, né? A gente, assim, o dia a dia, o dia corriqueiro, né? Nós, assim, eu, por exemplo, que eu dei muita aula particular, né? Então, eu acabava vendo assim, poxa, os pais trabalhando, né? Toda hora, não tem tempo de ficar com os filhos e tal, né? Então, a gente tenta suprir isso daí também para os nossos filhos. E a gente acaba errando também. Errando entre aspas, né? Porque, assim, você tem a necessidade de trabalhar, né? Seu filho tá carente em casa, mas você tem que trabalhar, né? E aí você fala assim, deixa pra lá, porque assim, hoje em dia tem o YouTube, né, ele consegue se virar, não precisa de professor particular, digamos assim, entendeu? Então, tudo isso acaba que voltando, a gente acaba fazendo as mesmas coisas, eu acho, né, no final das contas. O Min, seus filhos têm que idade de novo? É uma escadinha. É 6, 4, 2. Meu Deus. 2, 4 e 6 anos, né? Tem que ter muita energia. O que você acha que é mais difícil nessa fase? De lidar com eles do dia a dia, porque quando a gente fala assim, de aquele jeito que a gente vê na internet, ó, mãe tem que falar assim com o filho, não pode brigar, não pode gritar. Meu Deus. Isso faz mal pro seu filho. Beleza, à noite eu fico meio, né, estudando. Tá? Coitada. De manhã. Gente, vamos comer. Tá lá. Vamos comer. Vai lá. 3. Levanta, vamos comer. Aí alguma coisa acontece. assim. Você Então- grita muito? Sim. Eu também. Eu também. Eu Gente, também. quem não grita? Quem não Deus, grita? pelo amor de Deus, isso é uma coisa tão natural. Também, vem do meu Faz ser. parte, faz parte. Aliás, eu acho que até muda a personalidade. A pessoa, né, você fala assim, nossa, você era tão calma quando eu te conheci. Agora, depois de mãe, você tá parecendo assim, Uma louca. Uma louca, uma histérica, né? Mas é isso mesmo. Eu acho que eu já era, quando eu namorava com meu marido. Ele já sabia onde estava entrando, assim. Mas Hoje, aí, ainda quando bem. vocês gritam, vocês sentem culpa imediatamente?
Eu passei por várias fases, assim. Eu penso assim, eu tô gritando porque eu tô cansada, porque acontece isso, né? Às vezes a gente teve um dia duro, não sei o quê, aí o que a criança fez foi estopim, a gente grita, mas na verdade o grito não tinha muito a ver, né? Com aquela situação. Tinha um pouco a ver, mas na verdade a potência do grito foi por conta do que você passou durante o dia. Agora que meu filho tá entrando na adolescência, algumas coisas eu não me sinto culpada não de gritar, não. Porque eu acho que tem que ter... Eu não sou super assim... Tem que ter limites, né? E eu vejo que às vezes quando você só conversa... Claro, você tem que conversar. Mas chega um momento que não há conversa, entendeu? Não vai ter, assim, eu não dou muita margem para negociação em algumas situações. Claro, tem algumas situações que você pode negociar, mas tem algumas que é inegociável, não vai ter. E se antes eu me sentia culpada, tem umas coisas que agora eu não me sinto mais. Também não. E vocês se acham mais rigorosas, mais exigentes que outras mães? Aí eu tô perguntando assim na comparação de mães que não são coreanas, né? Os seus filhos vão para frequentam escolas brasileiras, né? Escolas que Sim. o seu já frequentou, né? Mas enfim, eles estão num ambiente muito brasileiro, tem amigos que são brasileiros e tal, mas são filhos de coreanas, né? E aí vocês acham que a criação que vocês dão é um pouco diferente da criação de outras mães? Outras mães, não sei, mas eu tô tendo assim, todo dia, a gente tá saindo de casa, se a gente encontrar uma pessoa que a gente conhece, tem que fazer insa. 안녕하세요, ou boa tarde, bom dia, o que seja. Você tem que cumprimentar a pessoa, não assim, ficar olhando pra cara da pessoa e virar as costas. Isso é muito feio. Isso eu tô exigindo bastante esses dias. E você acha que isso é uma coisa coreana? Eu acho assim? que é coreano e eu acho que é coisa mínimo, básico, da pessoa que tem que fazer primeiro. Tem que aprender primeiro isso, depois vem em sequência. Matemática, história, isso acho que vem depois. Mas o que a gente pode ensinar em casa é isso, primeiro. Vocês, o que Então, eu estava pensando aqui, para falar bem a verdade, eu acho que eu não tive esse... Não sei se é porque eu sou casada com um brasileiro, né? Se bem que o meu marido, ele é mais, assim, ele é mais, como digamos assim, ele não é tão... ele tem as manias dele também, né? Não é tão de Digamos boas, assim, não assim. é tão de boas, assim, mas... geralmente os homens brasileiros que casam com coreanos... Desculpa te interromper, porque nós Lógico. 3 somos casadas com brasileiros. A minha é casada com coreano. Mas os brasileiros que casam com coreanas, eles costumam ser um pouco mais, né? Mais certinhos, mais na linha. Eles gostam disso. Você acha? Sim, não, é assim. É que o meu marido, ele, como dizem, ele é um lord. Né? Ele só nasceu no lugar errado. Mas, assim, ele é um cara que é muito respeitoso, ele cumprimenta. E essas coisas, realmente, a gente não precisou falar pro Henrique, né? Porque acho que teve essa coisa de ser meio que automático, sabe? Tipo assim, a gente cumprimenta, então o filho já vê os pais fazendo isso, então é meio que, né? Mesmo o 안녕하세요, sabe? Eu fazendo, o meu filho, assim, agora que ele tá, né? Ele tá mais maduro, digamos assim, ele faz assim porque é obrigatório desde quando era criança, porque ele já viu a gente fazendo isso. Mas assim, não que eu tenha que falar O seu filho nunca reclamou de alguma coisa? Poxa, mas meus amigos brasileiros fazem isso na casa deles. Por que eu não posso fazer aqui? Ou por que eu tenho que fazer isso e os meus amigos brasileiros não precisam? Já teve algum questionamento? Com certeza. Não, mas não nesse aspecto. Não, assim, não de diferença cultural. Não, com diferença cultural é assim. Como o Henrique, ele é assim. Como ele estudou aqui no Santa Inês, tinha muito amigo coreano também. Em casa... o meu marido, ele casou comigo e a minha tia morava comigo. Minha tia teve, assim, muita influência também da criação. Então, eu acho que ele via também a minha tia, né? Aquele jeito também, né? Coreana, senhora coreana e tal. Então, ele não sentiu tanto choque cultural, porque os amigos também eram mais coreanos, entendeu? Depois que ele foi agora para a etapa, ele começou com os amigos japoneses... Eu acho que ele, assim, mesmo o japonês não tem tanta diferença cultural. Então, eu acho que ele não teve, né, essa dificuldade de falar, olha, na casa dele faz isso e aqui em casa não faz. Também
por nós não sermos aqueles coreanos mais radicais, né? Essa é a diferença. E no seu caso, Sabrina? Eu acho que meus filhos sentem diferença. Porque tem algumas questões que a gente faz questão. Por exemplo, esse negócio de nota, exigência de nota. Eu sou exigente, Não que nem eu fui cobrada, mas eu cobro. E assim, é porque eu acho que a gente repete o que os nossos pais fizeram, né? A minha tolerância com nota baixa não é a tolerância da escola. Já é outro número. E eu sei que eles entendem que isso é uma regra da casa, mas eu vejo que eles não falam isso pros amigos, né? Tipo, por exemplo, assim... Que tem um pouco de... me sentir inferior. Não, no sentido assim, por exemplo, se a média é 5 na escola, eu vejo que um monte de gente... Eu tô generalizando, mas assim... passei, não fiquei de rec, como se fosse uma coisa assim... Nossa, um mérito meu, né? E eu não tenho essa postura. Tipo assim, você passar é o mínimo que você tem que fazer. Sim, né? Sim. Eu sou super... Então, eles já sabem, quando eu começo a desenrolar esse discurso em casa, eles já falam, não, mamãe, eu entendi. Porque não é uma regra da escola, é a regra da minha casa, entendeu? Então, isso eu sou super em cima. No começo, com meu marido, ele não entendia direito, assim, né? Porque... eles também, a família do Gary também, eles são super inteligentes e têm as obrigações com notas, enfim. Mas, por exemplo, quando eu via que o meu filho estava com dificuldade, eu ia lá, pegava... Hoje eu não faço tanto isso, né? Até porque eu não sei responder mais nada, né? Mas eu pegava a prova, via que ele não tinha feito, grifava, colocava post-it, fazia exercício extra, aquele esquema lá, né? E aí uma coisa que eu achava que meu marido fosse achar esquisito, ele falou, nossa, eu gostaria de ter tido isso quando eu era criança. Foi uma coisa que... Uma cobrança, você diz? Um pouco mais de cobrança? Não é só cobrança, que eu nunca tinha pensado nisso. É a cobrança, mas você está meio que junto nesse processo. Porque minha mãe, ela cobrava. Mas ela não só cobrava, ela falava, você não tá entendendo? Então pega aqui, vamos aqui e vai junto, sabe? Ajuda o processo. Que eu acho que isso é muito legal, porque te traz autoestima. Mas quando eu comecei a fazer isso com meu filho, principalmente na pandemia, que foi horrível as aulas online, foi um lixo. Sim, para todo mundo, né? Para todas as crianças. Foi horrível. O meu marido até falou, nossa, isso que você tá fazendo eu nunca tive. Eu acho muito legal, sabe? Você fazer o cronograma, e pegar e não sei o quê. Porque eu acho que não são todas as famílias coreanas, mas eu acho que o lado coreano tem uma valorização da educação, né? Formal, eu acho. Então, aí eu vejo pela minha família. Por exemplo, minha mãe, sinceramente falando, ela nunca exigiu nota, assim. Para ela, assim, e era diferente, é bem diferente, né? Porque os pais, que, assim, da minha época, todos eles eram muito rigorosos. A minha mãe não era. Tanto é que, assim, pintava e bordava. Mas, assim, sempre passava de ano e tal. Assim, pré-vestibular, parecia que eu tinha tomado um sonífero. Eu dormia, assim, literalmente. Então, assim, é uma coisa que, pro meu filho, eu também não exigi. Eu não fiz essa exigência, mas, assim, eu dei muito tempo de aula particular, né? Então, aí deu aquela mistureba e tal. Aí eu dava, assim, quando eu via que ele não estava, assim, estava precisando de reforço, eu dava aula até quando deu, né? Depois, nunca mais, assim, ele não precisou de professor particular, né? Então, assim, esse lance de nota é engraçado. Acho que realmente, por isso que eu tô te falando, que, assim, às vezes é da família mesmo. Da família. Vai, às vezes, né, de pai para filho. Eu não queria generalizar muito, mas já generalizando, Sim. né? Que eu via, assim, quando eu era estudante, eu via que os pais dos meus amigos não exigiam tanto quanto os meus pais. Meus pais nunca exigiram muito, mas é aquela coisa, passar com 5, passou, não é isso. Entre os coreanos tem uma coisa assim de resultado, de meta. Sim. Não adianta passar com 5. Por que você não tirou 8 ou 9 ou 10? Ou 10. Então, quando não exige o 10, 10, né? Por que não tirou 10? Não, se você tirou Isso 10, assim, quantas pessoas tiraram 10? Quantas pessoas tiraram 10? Isso. Eu via isso assim, só os coreanos faziam isso, os brasileiros não. Passou com 5, eu ouvia os pais falando, tudo bem, passou da média, tá ótimo. E os coreanos não, tem essa cobrança do resultado, né? E vocês acham que isso é uma coisa, que é um traço que a gente vai levando, que é uma coisa que vocês levam para os seus filhos também, essa exigência?
Eu levo. Não, então, Levar é uma coisa, realizar é outra coisa. É outra coisa. E eu vejo, não, mas eu vi isso muito, assim, fortemente quando estava dando aula particular. Os pais dos meus alunos eram extremamente rigorosos. E assim, e não adianta, assim, por exemplo, você sabe o limite, assim, o limite de cada filho, né? Sim. Não, você tem que saber o limite da pessoa. Porque não adianta você pegar e colocar um menino que é tem um nível X e querer colocar, por exemplo, um Bandeirantes, numa escola muito hard, que a pessoa perde a autoestima, então o psicológico começa a ser afetado e os pais coreanos não entendem isso. Não. Né? De estilo de escola parece frescura. Né? Não, e tem aquela coisa de gostam daquela escola conteudista, né? Que aquela você tem que saber a matemática, tem que saber o convencional, mas às vezes a criança ela é mais artística, ela tem outros dons, lógico, e não se encaixa naquilo. Mas os coreanos convencionais não viam muito isso, né? Principalmente. É porque eu acho que não tinha espaço, né? Você não tinha, assim, tantas opções. Eu acho que também não tinha. Assim, tô generalizando a comunidade também, tá? Mas Ai, gente, a maioria tava trabalhando para pagar almoço, assim. Você não tá tão... Ai, nossa, a escola é construtiva, é Montessori. Não, gente. Eu nem lembro da minha mãe. Eu duvido que minha mãe visitou a escola antes de me matricular. Então, e aí tem um outro lado que eu vou fazer, um adendo. É assim, no meu caso, quando eu tava dando aula, muitos pais trabalhavam muito, mas muito mesmo. Trabalhavam, assim, até tarde da noite. E aí, o que acontece? Eu praticamente era a tia deles, né? Olha, os pais falavam assim, olha, Catarina, vai ter reunião, então você vai na reunião. Ah, você ia no lugar dos pais? Eu ia no lugar dos pais. Gente, era assim, uma responsa, assim, que às vezes assim... E tem ex-aluno meu que olha assim pra mim e fala assim, mas você não fazia nada aqui em casa. Tipo assim, a aula era tipo... sabe quando você vai... Naquela época, a aula particular é assim, você pega o livro de história, geografia, você estuda junto com a criança, né? Aí é diferente. E aí... depois, quando você vai ver, assim, o não fazer nada era tipo o fez tudo. Você tá com a criança, você vai na reunião, você fica com ele até os pais chegarem. Gente, a gente vê isso daí, hoje em dia, você fala... Não era, assim, apenas uma professora, né? Você é psicóloga, você é tio, você né? Mas isso é muito disso, né? Da geração dos nossos pais, ser uma geração que precisou batalhar muito. Precisou trabalhar demais, mesmo. né? Exatamente. Não tinha tempo, não era porque não queria, mas é porque não tinha tempo, às vezes, de acompanhar. Sim, e também a língua, assim. E também a língua. Também a língua, porque era... assim, quer queira, quer não, a reunião abrange vários temas e que os pais não entendem, né? Você tem que saber pelo menos falar a língua, né? Do que o conteúdo. E hoje, quando eu vou em reunião de escola dos meus filhos, tem uns termos que eu não sei. Tipo, assim, eu falo português, acho que eu nasci aqui. Nem quem é daqui sabe, né? Não, e aí eu descobri assim, que não é só eu, é independente da língua, assim, né? Porque uma vez eu até cutuquei, numa reunião falaram garatuja. Aí eu vi todo mundo com aquela cara de conteúdo. Aí eu peguei e fiz assim pra mãe do lado. Falei, você sabe o que é garatuja? Ela falou, não. Eu falei, ninguém quer entender nada. O que é Guaratuja? É uma praia? É um bicho? É um desenho, assim, que as crianças fazem quando são pequenas, assim, tipo um rabisco. Chama garatuja. E aí eu falei assim, nossa, todo mundo fingindo que sabe, mas ninguém sabe de nada aqui dessa Jesus do céu, e por que tantas palavras difíceis pra gente não entender? Pois é. Então Eu lembro que na nossa época, quando a gente era adolescente, por conta da língua, tinha várias vezes que às vezes os pais eram chamados na escola e quem ia era a irmã mais velha. E hoje eu penso que essa irmã mais velha também era uma criança. Com certeza. Tipo assim, não era alguém da faculdade, assim, era uma irmã mais velha, tipo assim... Bom, eu vou fingir que eu tô entendendo também, porque, gente, é muito complicado, né? É assim, a gente passou cada perrengue, se pensar... Bem, a minha mãe foi extremamente ausente. O pessoal pensou que era órfã. Tipo, nem minha mãe nem ia, né? Nesses negócios de colégio, reunião. E eu morria de inveja, né? Porque todos os pais iam, menos a minha mãe. É engraçado isso, porque né? não dava, né? Não dava, então. Por falta de tempo, por uma tempo, questão de língua tudo. Tudo. E a gente fica carente, pronto. Mas eu acho que a nossa geração meio que se criou um pouco sozinha, né? Meio que a revelia dos pais, ali um pouco Sim. Se vira. Eu acho que é por conta disso também. A minha mãe deixava muito claro, assim, se você não quer estudar, vai trabalhar. Ela deixava essa... Nossa, minha mãe... Nossa, sua mãe, não quero conhecer sua mãe, não. Ela falava assim... porque ela jogava assim pra gente que, assim...
você tem o privilégio de só fazer isso, de você só estudar. E eu acho que meus pais eram pessoas que Meu pai, eu não sei, mas a minha mãe gostava muito de estudar. E esse sonho foi tirado dela quando ela imigrou. Ah, tá. Né? Ela era uma boa aluna lá. Hoje eu vejo isso. Então, para ela, assim, você não precisa trabalhar e estudar. Estamos te dando o privilégio de você só fazer isso. Eu só fui entender isso mais adulta, né? Mas eu acho que como eu via meus pais falando muito, eu falava, gente, a única coisa que eu faço é estudar, então eu tenho que tirar nota boa. Tem uma outra coisa que eu acho que também, talvez a gente trouxe dessa nossa criação, né? Que às vezes a gente não sabe se é uma coisa coreana ou se é uma coisa de família, mas eu acho que acaba sendo cultural. Que é exigir, não se permitir errar, né? A gente, como mãe coreana, é muito... quer fazer tudo certinho. E se a gente erra, a gente fica desapontada. Nós, como mulheres, né, coreanas, a gente fica desapontada, né? Porque a gente quer, né, resultado. A gente quer resultado. E aí eu percebi que o meu filho começou a ver que eu era assim. E ele começou também a ficar um pouco assim, frustrado quando ele errava. Ainda fica. Quando ele erra, ele fica muito frustrado. E aí eu demorei a entender isso. E aí eu entendi que é porque, por exemplo, ele via que eu ficava muito frustrada quando eu errava, quando eu deixava cair alguma coisa, quando eu quebrava alguma coisa. As mínimas coisas. E eu acho que isso talvez é da carga que a gente trouxe. Não sei. Vocês pensam, né, quando vocês estão... É difícil pensar isso no dia a dia, porque a gente está tão atribulada, tão cheia de coisa. Eu tenho que pensar se eu estou dando o exemplo certo, quando deixo cair o prato e fico brava. Mas vocês pensam, assim, como que vocês passam essa sensação de não poder errar para o filho? De como vocês podem evitar ser assim? Ou se pensam nisso? Eu penso. Quer falar antes? Não, amor. A mim quase não falou. Deixa ela falar. Então você pensa assim, meu Deus, eu tenho que dar um exemplo para o meu filho. Eu também não posso ser tão louca e ficar exigindo demais. Você pensa nisso? Olha... Exigir mais de você. Então, da minha parte, eu não sei nem de você. No momento eu não estou pensando em nada. Não tô pensando em nada. Assim, tipo, Como é que eu tô Eu só tô resolvendo. minha janta da noite. Na hora que eu tava Eu falando... descongelei o negócio. Na hora só lembrei quando o Benjamin começou a fazer futebol, ele fez um gol. Aí ficou muito feliz. O Benja mais velho. Benjamin mais velho, 6 anos. Aí depois, na próxima aula de futebol, ele não conseguia fazer gol e perdeu. Aí saiu chorando. Aí nessa eu, falei... Benja, não é toda vez que você conseguir fazer gol, não é toda vez que o seu time vai ganhar. Então, não precisa ficar frustrado. Tem dias que você vai acertar gol, tem dias que você não vai conseguir. É a vida, né? É importante você estar curtindo o futebol, tá bom. Próxima vez você tentar de novo. Isso, eu lembrei disso agora, mas de mim, exigindo de mim um exemplo para eles, não sei te falar agora. Eu também. Então, porque nessa fase é difícil a gente pensar. É que nem. Tô pensando o que eu vou fazer pra janta. Mas isso é uma coisa que eu comecei a pensar agora, que meu filho tem 10 anos. Eu também não pensava nisso nessa idade. E vocês? Eu penso porque por conta das crianças, que elas começam a trazer essas questões, ficam muito nervosas quando perdem. Hoje, pode ser que eu esteja errado, eu entendi que é um pouco da personalidade da criança. Porque os 2 filhos são diferentes, mesmo os pais, mas são muito diferentes. E essa coisa da exigência, eu acho que a gente tem isso também de ficar frustrada porque eu acho que a gente não tinha espaço para errar, né? Não dava para errar, você tinha que acertar. Ao mesmo tempo, hoje, agora eu tô falando não só de profissão, de maternidade, mas de profissão, tudo. É importante você errar para trazer ideias novas, permitir outras coisas, assim, né? Não, seria o correto, né? Mas as coisas não funcionam assim. Não funcionam, Infelizmente. No mundo ideal seria assim, né? Mas eu tento... É terapia, né, gente? Eu tento mudar. Eu acho que a terapia seria muito importante nesse momento. Toda mãe Porque devia toda ter mãe. um terapeuta, né? Mas, Uma assim, terapeuta. eu vejo também que os coreanos em si... Parece que já vem arraigado, já vem culturalmente com essa carga, né? Gente. Esse negócio de... É rápido e eficiente, tem que ser coisa rápido de e eficiente. ansiedade. Bom, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? Já por si só, já sou super elétrica, assim. E é plus que eu sou super ansiosa. Mas, assim, eu vejo pelas mães, pelas pessoas, em geral, todas são muito querendo ser perfeita mesmo. Fazer tudo certinho, tudo
tem que sair conforme, né? Tá tudo planejado. E eu vejo também, não somente, né? Assim, você vai falar, eu tenho 2 filhos, cada um é de um jeito. Mas eu sinto que nessa geração tem muito essa cobrança. É De ser assim, perfeita. é 8,800, tá? Ou você pega, você quer fazer tudo bonitinho, ou tipo assim, larga tudo e fala assim, olha, joga pro universo, deixa rolar, entendeu? Porque tem esse lance de limite, né? Parece que assim, tem uma certa linha. Passou dessa linha, a pessoa já desequilibra, não consegue mais dar um tchutchu, sabe? Dá uma empacada. Eu não sei também se é uma coisa de rede social, eu não sei exatamente o que é. Mas eu sinto também que tem uma exigência e um fica olhando o que o outro está fazendo. Isso vai desde o parto, desde a gravidez. O que você está fazendo na gravidez? Como é que você levou a gravidez? Como é que você teve... Foi parto normal? Ou foi parto... foi cesárea? Você tomou anestesia? Foi em casa? Foi Foi no natural? hospital? Ai, foi na piscina? Ai, foi no... Sim. Hoje em dia tem todos os recursos possíveis. Desde né? aí, desde dessa coisa, ai, você amamentou. Ah, você não amamentou? Tem um julgamento, assim, até que idade você amamentou? Ah, você não coloca seu filho de cócoras pra ele treinar o músculo? Quantos anos ele andou? Com quantos anos ele andou? Ah, ele não come... Ah, ele come papinha? Meu ele não Deus, come papinha? Ah, você faz a papinha? Ah, você bate? É BLW? Ah, não é BLW? Então, assim, que tem uma exigência hoje, que tá todo mundo postando no Instagram, como é que você cria seus filhos. Sim, hoje em dia, muito mais ainda, né? Quer dizer, não, eu tô fazendo um comparativo com meu filho, né? Há 20 anos e agora, entendeu? Porque eu vejo o meu filho, assim, ele é super responsável, ele não gosta de perder, mas eu não vejo só isso, só ele. Eu vejo toda a turma que ele anda também com esse mesmo perfil, entendeu? Então, assim, é muita exigência de si mesmo e se frustra. Muito. Por pouco, é isso que eu tô falando. É assim, é uma linha, assim, uma tênue que, assim, passou um pouquinho, já fica abalado, entendeu? E aí, hoje em dia é aquela coisa, né? Infelizmente, essa moçada precisa realmente de muita terapia, que eu acho que seria importante, né? Às vezes, assim, E eu troco essas ideias com meu filho. Filhos, o que você acha, tal? Acha um absurdo, né? Esse tipo de pergunta. Né? A gente pergunta, olha, o que tal fazer uma terapia? Você precisa de ajuda, né? Porque o conversar, o que os filhos não conseguem conversar com a gente, e a vida social é isso, né? Em casa é um Henrique e fora é um outro Henrique, né? Fora, com os amigos, ele se comporta como se fosse um cara, é o amigão, é um cara, né? Super querido por todos. Em casa, já, assim... Fecha a cara. Mas isso é da gente, é isso que eu ia falar. A gente também já foi assim. Você acha que não? Acho que sim. Acho que Não, assim então, sempre. mas assim, veja o caso, assim, com os meus pais, obviamente que eles eram, assim, um cubo de gelo, era assim, sem expressão, né? Tipo um robo, um cara assim, oi, tudo Agora, outra coisa, não somos nós que temos diálogo. E aí, filhão, tudo bem e tal? Mas acho que isso é uma questão geracional. Eu acho que eles não vão falar as coisas pra gente, óbvio. E tá tudo... Eu acho que é saudável. Seu filho né? ainda é adolescente, né? Ainda, né? 19 anos, né? É, adolescente. E vocês ficam preocupados com... Bom, seu filho está passando por isso agora, o seu está começando, né? Porque é pré-adolescente, já entrando na adolescência. Mas da influência da internet, dos games, da vida nas telas, vocês ficam pensando que a geração dos nossos filhos está muito imersa nesse mundo virtual e que não tem como a gente... não tem como a gente fazer uma bolha para eles não viverem isso. Eles estão vivendo nisso, né? Essa geração deles, a geração digital. Como é que você faz com os pequenos, por exemplo? Eu não tenho babá, não tenho nada. Então, desde o começo, a gente deixava ligado o TV, 1, 2 horas, sei lá. Aí, Benjamin, mesmo o primeiro filho, aprendeu a falar inglês, as cores, números, tudo pelo YouTube. Então, eu não tinha essa imagem, nossa, a tela tá fazendo mal pro meu filho. Agora, no segundo, terceiro, preciso ainda, porque preciso fazer as coisas. Então, vai vendo, eu vou fazendo, depois eu chamo pra vocês comerem. Então, fica aí. Uma coisa que não tem como evitar. Exato, não tem como você... Menos de 2 anos não pode, a internet fala. Mães não dão celular, não dá TV, não sei o que. Não tem como, não dá. Tipo, restaurante.
Se eu Meu não der Deus. celular... Você não Com vai no certeza, restaurante. meu, você não come. A gente não ia tanto Vai em revirar restaurante, essa né? gente. Quando era criança. É Hoje em dia a verdade. gente vai. Daí como é que faz com a criança? Não vai. Taca no Outras pessoas celular. estão comendo, eles vão lá, correndo, vai bater a mesa, vai derrubar alguma coisa. Não vou deixar fazer isso. Vem, tó. Eu vou curtir meu momento, você vê. Comeu? Então, tó. Rapidinho a gente já vai embora. E Então, você até se sente julgada quando você faz isso? Sim. Porque quando eu vejo, tipo, ontem, uma minha amiga mandou mensagem no YouTube, do Instagram. Sabe aquele cantora americana Pink? Tipo, minha filha de 11 anos nunca viu tela até agora. Eu falei, nossa senhora. A minha já canta. Já canta. Tô estragando meus filhos. Mas o dia a dia que eu tô levando é uma coisa que tá me ajudando muito, assim. Então, tipo, meio que assim, metade, nossa, tô fazendo muito mal. Metade, nossa, obrigada. Mas acho que isso é maternidade, né? É a maternidade. É. Mas infelizmente, é assim, não é isso, mas assim, infelizmente sempre vai ter alguém que vai julgar, sabe? Ai, nossa. Então, olha, contanto que assim, seus filhos cresçam com saúde, né? E Não seja mau caráter. Não seja mau caráter. Então, assim, com esse mundo, né? Com jogos ou que seja, celular, etc. Vivendo-se bem, olha, seja feliz, entendeu? Porque ó, é muito difícil, gente. 3 filhos. Eu só de ela falar, eu já fico descabelada. Eu já fico cansada. Tem um cachorro também. E tem um eu já tô cachorro. sabendo. Nossa E o Senhora. marido aí, né? Já tem essa. O não. Mi vai escutar É isso outro daí. É isso assunto, mesmo, aí é é outro outro assunto. Um outro assunto. E como é que você lida com os adolescentes da sua casa? Então, a gente não tinha muitos negócios de tela. Tanto é que a escola que eles estavam era uma escola mais analógica, que era o que a gente acreditava, né? Acredita, na verdade, que foi a primeira infância deles. Só que aí entrou pandemia e aí tinha que ter aula online. Gente, a gente não tinha computador para eles não tinham iPad, ninguém tinha celular. Então foi assim, tudo ao mesmo tempo. Eles não sabiam abrir e-mail, não sabiam nada. E aí, eles também ganharam o PlayStation do meu pai. Foi um timing ótimo, porque virou minha babá. Virou... porque assim, lógico. fechou, eu tava tentando deixar meu negócio aberto. E aí, se eu tô num lugar, eu não tô no outro. Então, meio que todo mundo foi meio se virando. Agora que voltou, né, todo mundo vai pra escola, eu percebo que o meu mais novo, ele gosta muito de jogo. Ele fica muito ansioso. O meu mais velho, eu acho que como ele não pegou toda essa parte digital... Ele se enche o saco. Tem uma hora que eu vejo que ele fica cansado, ele vai fazer outra coisa. Ele gosta de montar Lego. Ele mesmo, tipo, sabe, sim. Mas fica no celular também. Aí o mais novo, o que a gente chegou à conclusão, em vez da gente ficar falando, não pode, porque você pode pôr restrição de horas, não sei o quê. Meu, eles dão a volta por cima, sabe? Isso aí não funciona. Hackear o negócio. Meu Deus, não funciona. Aí a gente tenta, tipo, que eu vejo que os pais fazem, aí todo mundo fala, gente, vamos jogar futebol. Aí vai na quadra de alguém, tipo, tentar manter eles ocupados fazendo esportes. Porque aí não vai ficar na tela, entendeu? É meio isso. Mas aí é uma academia de mães, né? Sim, Pra gente criar essas oportunidades. E tem a coisa da vigilância também da internet, né? De você prestar atenção no que eles estão fazendo. E muitas vezes a gente deixa lá e esquece. Eu não sei. Quanto tempo que ele tá lá no YouTube? Enquanto eu assistia Netflix. E quanto a isso, vocês têm algum tipo de preocupação, de vigilância? Vocês fazem alguma coisa? Eu perdi essa guerra. Essa coisa de fiscalizar, eu acho que não dá. Até porque, assim, na adolescência, tem vários adolescentes que criam o perfil do Instagram oficial e o outro que você não sabe qual que é, né? Então... Existe. O que eu falo pro meu filho... Porque mesmo a comunicação pelo WhatsApp, são coisas assim... Porque a gente tem que pensar... Meu filho pode ser o agressor e pode ser o agredido, né? Pode ser as duas coisas. Lógico. A gente fala, filho, você falaria essas coisas na cara da pessoa? Você daria essa informação pra pessoa? Se você estivesse na frente, à frente? Eu acho que o nosso termômetro é esse. Não, então você também não fala isso em rede social, né? Você falaria desse jeito? Não, então não pega bem falar em rede social. Tipo, você não passa endereço. É claro que quando a gente fala... não sei se vocês lembram, quando a gente era adolescente, tinha uma campanha que é assim, diga não às drogas. É ridículo, essa campanha é ridícula. É fácil falar não às drogas. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Você tá lá, tem um brother até, eu falo, é o seguinte, né? Então eu tento meio que falar, a gente não pode ser ingênuo. Eu falei, filho, nunca vai ser assim, a pessoa vai falar, qual que é o seu endereço, onde você mora? Óbvio que não, né? Vai comendo pelas beiradas, né? Vai assim. Então eu falei assim, fica
fica atento aí. Então a gente meio que tenta fazer esse tipo de filtro. E a gente tem que confiar, né? Não, confiar e exatamente fiscalizar. isso, né? porque isso assim, o que Proibir não dá. Não dá. não dá, né? É isso que acontece, assim, lá em casa, pelo menos, nós temos um diálogo muito aberto. Principalmente o meu marido, ele em relação ao Henrique, ele é uma pessoa que sabe dialogar, porque eu já vou na agressividade. já Eu vou também. no, né? Nossa, Já isso é vou- muito importante. né? Nossa. Então, o Ailton, ele tem aquele, né? Eu já falei que ele é um lorde, né? Então ele fala com aquela pompa, fala bonito e tal, usa aquelas palavras e tal. E o Henrique parece entender exatamente tudo. Ele é um cara inteligente, né? Então a gente, né, também acredita, né, no ser e na personalidade do filho que você tem em casa, né? Agora fora, eu vou de novo nesse assunto. Fora de casa, Ele é uma outra pessoa. é uma outra pessoa. Eu não sei quem é essa pessoa, sinceramente. Não, Se eu encontrá-lo na rua, eu não sei quem é. Porque os amigos talvez né? Os amigos dele podem, né, falar quem ele é. Inclusive, assim, ele reza para que eu não encontre os amigos dele. Porque, assim, eu sou a mãe que vive dando o mico, né? Que é essa mãe que fala oi para todos os amigos, a mãe que... eles acham que... Ele me acha uma ridícula, eu Mas acho. os amigos do seu filho devem achar legal. É o que espero. Ó, aí, galera, ó, por favor, dá um voto pra mim, pelo amor de Deus. Porque assim, meu filho assim, ele fala: mãe, você é assim, é a dona Oi, sabe? É a dona Oi, oi, oi. Dona tudo, Oi. Oi, oi, não dá. Então, assim, tem essas coisas também que às vezes eu tento poupar o meu filho nesse aspecto, mas também não dá. Enfim, não consigo controlá-lo. Ponto. E sobre a coisa do uso da internet, é aquilo, né, que os especialistas falam. A gente não pode proibir, não tem como, porque eles vão entrar ali, eles estão ali no iPad, no computador. Você vai saber, você vai ficar ali do lado o tempo todo para Não ver dá. o que eles estão acessando, o que eles estão vendo. O negócio é conversar, né? É o diálogo, é mostrar, olha, isso não é legal. Se alguém chegar e Sim. perguntar para você, você ficar procurando, isso... Então, é assim, é a conversa, é como você cria eles em casa, é como você dialoga com eles, né? Agora, para a gente finalizar, porque está chegando em 1 hora já essa nossa conversa, já. Ah, não, vamos puxar para 2 horas, vai. Então, não. Ah, vai buscar o teu Não, filho na às 6, verdade- atrasa. Liga lá pra ele. Eu queria saber, assim, de vocês, o que vocês fazem questão? Assim, você já até falou, né? Dos seus filhos, que são pequenininhos, é o básico, é cumprimentar, né? Nessa idade que eles têm, eu acho que tá assim, tá certo. É o que tem pro momento. 6, 4, 2, tem que aprender isso agora. Outras coisas, acho que mais pra frente, que nem o Nido que tem 12, 13, 20 anos, vai ser outra coisa, né? Vai ser, acho que a prova, essas coisas de internet. Mas no dia de hoje, primeiro é isso. Tá ótimo. Cumprimentar, brincar bem e não fazer bagunça no restaurante. Pelo amor de Deus. Pelo amor Eu de tenho Deus. ódio disso, porque quando eu era solteira, eu tava jantando com um amigo, tinha duas crianças correndo para restaurante inteiro e os pais não estavam nem Não aí. tá nem aí. É, Mas isso é eu vejo, super é o que eu mais comum, vejo. é o que eu mais vejo. Bateram minha mesa, quase derrubou meu tchatchamian. Não, isso não. Isso Não, não. mas, permito. gente, é mais. É umas coisas. Então, é o julgamento. Não, já começa o julgamento, Não, né? Tudo bem, mas tem uns negócios. Pai, meu Realmente filho. tem umas coisas que é muito Tem, fora. tem. fora Quem do... que é a mãe dessa criança? É, Quando não, eu pelo for amor de mãe, Deus, nunca vou fazer isso. Uma coisa ficou na minha cabeça isso. Restaurante não. Pelo amor de Deus. Deixa a pessoa comer, deixa eu comer. Sim, não, eu já imagino. Mas 3, é difícil, é difícil, é difícil. Isso... Os 3 foram planejados? Não, primeiro não era planejado. Aê! O segundo também não, e o o terceiro também não. Deu na raspa do O tacho. segundo O foi. segundo foi planejado. O terceiro foi sem querer? É. Ah, tá. Mas ela é. Lara, é tchuca, tão né? bonitinha. É a caçula, menina. É. Eu E acho você acha diferente criar menina e menino? totalmente diferente. Nossa, a menina é outra coisa. O jeito dela que ela te falar, ela, tipo, capta a situação, ela tá levando bronca. Tem hora que ela, tipo, sabe que, tipo, ela consegue levar mais tempo. Ah, não. Mas tem uma hora que, tipo, ela já captou, meu olho já mudou. Aí ela já começa a falar, desculpa, mamãe. Tipo, já sabe que não dá pra brincar mais. Ah, então em relação aos meninos, você acha que ela é Menino, mais. Ó, já bom, congela. muito mais Eu fiz errado. É. Lá vem bronca.
Tipo, já é acho que isso é do Ela homem, é mais. não é? Só que a menina já sabe brincar. Ela com a consegue fazer uma situação. leitura melhor da situação. Acho que sim. A minha Não mãe te, também não tá te. bem, dá pra brincar mais com ela, dá pra encher o saco mais. Ah, você tá feita, hein? É tudo que você tá precisando. A Ela terceira, que Já imagino, seu reinado já era. E vocês só têm meninos, então o que, Só. que vocês acham? Quais são as coisas boas e as coisas menos interessantes Vai, de ter Sá. um menino? Boas. Não, pra mim é um aprendizado tudo. Eu demorei pra entender essa coisa da energia, sabe? Eu achava que fosse uma coisa assim, é um discurso besta que os meninos eram energéticos. Energéticos no sentido entendi. Fisicamente, Físico, sabe? Assim, Físico, eu achava que eu não dava disciplina Olha e que eles obedeciam. os seus são bem tranquilos. né? São. Mas ó, eu já levei cadeirada nas costas. Eu tava no lugar errado, na hora errada. O meu mais novo já abriu aqui. E nem era assim, pulando de skate. Não, é correndo, bateu na mesa e abriu. E, sabe, assim? Só emoção. E aí eu demorei pra entender que isso era... Claro, meninas também se machucam, mas eu acho que o menino tem uma outra energia, assim. E os homens também, o jeito de pensar, né? Os homens são mais simples, né? O homem é mais, eu acho que é mais prático. Eu acho que eu acho que, claro, os homens também fingem, óbvio, mas eu acho que as emoções dos homens são mais simples e mais claras, assim, os homens são mais transparentes, eu tenho essa impressão. E as meninas são mais isso, elas se valem de subterfúgios, elas conseguem perceber melhor o que está acontecendo, às vezes, né? E vão se adaptando às situações. Eu acho que as mulheres têm mais complexidade emocional que os meninos, com certeza. Né? Isso a gente já vê pelo comportamento dos filhos da Min, né? Mas o que eu vejo, assim, que nessa geração, assim, a minha geração, porque assim, eu sou um pouco mais velha que vocês, né? Então, é aquela geração que os pais reprimiam muito. E o filho também, assim, a gente tá parecendo um sanduíche, sabe? É um sanduíche, assim, o pai pressionando e o filho pressionando, né? E olha que a gente poderia ter a capacidade mesmo, né? De pôr mais autoridade. E parece que a gente, assim, não consegue. Não é que, né? Não tem pulso, às vezes. É engraçado isso, né? Mas eu acho que eu acho que a gente... Eu não sei, isso é papo de terapeuta, mas eu acho que a gente tenta pegar do que a gente teve o melhor e aí adaptar, não é? Também, lógico, muito. A gente repete o que os nossos pais fizeram, mas a gente também faz um bem bolado, né? A gente dá umas adaptações. Dá uma maneirada, né? Até porque é um outro contexto, é uma outra época, né? Sim. sei, Mas eu, quando eu encontro com as minhas amigas, basicamente é isso, sabe? Nós estamos na geração sanduíche, sabe? Que é dos dois lados. E é muito... Agora, mais do que nunca, que eu vejo meu filho... no comportamento dele, falam, nossa, você tem que segurar as rédeas, né? Tem que ter esse pulso. E a gente, às vezes, não consegue, né? Mas será? Eu tenho essa dúvida que não tem resposta, mas assim, quando eu vejo algumas situações que nem você fala dessa geração, a culpa também será que é um pouco nossa? Será que nossa. a gente Eu é muito sinto mole? Eu acho que meu maior medo com as crianças, que eu falo isso pra Catarina direto, é de criar crianças moles. Porque a vida ela é muito dura, né? Você sobe, desce. E eu acho que a grande... Hoje, O que é mole pra você? Mole assim, por exemplo, frustração. Se você não for ter frustração quando você é criança, quando é que você vai ter, meu? Você vai aprender isso adulto? Aí você afunda e não levanta mais. Verdade, Se você sabe? levar pra... E hoje, a mesma... Assim, nossa, parece que a Sabrina é super resolvida. Não é. Por exemplo, tem esses... aplicativo de escola que começa a subir assim, fez lição, não fez lição, não sei o quê, faltou. Aquele negócio começa a dar uma ansiedade, né? Aí você fala assim, filho, por que você não fez? Não sei. E eu lembro que meus pais, eles sabiam, mas era outra velocidade da informação. E assim, você ia mal, tinha que meio que se virar, entendeu? Então, às vezes, eu mesmo me seguro para não falar nada. Eu fingi que não vi. Eu também. Fingi que não vi para ele trazer isso, tá ligado? Porque, assim, também a gente fica toda hora, assim... tem que isso aqui, é performance. A gente acaba fazendo meio que isso. Porque você não quer... Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem besta.
É que eu não sei se você passou nessa fase de... Ela me chamando de... Não. É porque essa coisa de WhatsApp, grupo de mães de WhatsApp... É mais ou menos. É um negócio. Talvez nessa época não tinha Não tanto. tinha, É um não tinha. inferno o grupo de WhatsApp das mães. Porque, assim, tem um monte de pais... Isso, pra mim, é o cúmulo. Mas, então, é isso que eu tô falando. Depende da família, depende do valor. Hoje eu aprendi... a não julgar, porque cada um tem um negócio. Mas, para os meus valores, eu não concordo. Então, assim, desde muito cedo, a criança esqueceu lição de casa. Os pais pedem lição de casa. E para mim é tipo assim, o que aconteceu na escola é da escola. Eu não sou estudante, eu não vou pedir lição de casa. Aí os pais vão lá, tiram uma foto da lição. Meu Deus, não passei... Não sei O que é a não sei lição que é de isso. hoje? Qual é a lição de hoje, pessoal? Isso também acontece direto. Você fala assim, eu preciso saber? Não preciso saber isso aí. Meu Deus. Eu falei, não Ainda sei. bem que eu não tive esses negócios na minha época, pelo amor de A gente tem Deus. tanta coisa pra fazer, eu ainda preciso saber Para. qual que é a lição. Exatamente. Aí eu falei assim, aí eu falo pro meu filho, não fez a lição? Tudo bem, gente, a gente esquece, a gente se organizou mal, não quis fazer. Então, amanhã, no dia seguinte, você vai falar com a professora que você não fez. Isso também é um aprendizado. Você arcar com as consequências, você falar com a professora olho no olho que Você não se fez. ferrar você na se escola ferrar, faz isso. parte. Eu vejo que isso é uma coisa da nossa geração, talvez, de mães, que é esse medo do filho se frustrar. Uhum. Então tem É muito, mesmo. assim... A gente quer sempre deixar eles numa redoma, assim, né? Tipo, Pra, não, tipo, vamos... Não, a sua lição é essa. Não, você lembrou que amanhã tem que colocar o uniforme. Tá dormindo, tem que colocar o uniforme X. Carregou o Aí iPad, você... carregou, tem que Meu levar, não sei Deus. o quê. Não, ou se não faz, né? Quando não faz já pro filho e já deixa tudo pronto, porque não, a gente tem que proteger as crianças. Então acho que acabou indo para um outro lado hoje, né? Que é totalmente o oposto daquilo que isso. acontecia na nossa época, que às vezes a gente se vira aí. Também não precisa ser tanto assim, mas hoje é muito. Não, ele não pode se frustrar. Sim, eu vejo. Não, você tá falando isso por vocês que têm filhos menores. O meu filho tem 20, eu faço isso até hoje. Entendeu? Então, essas coisas assim. E realmente, eu e meu marido, a gente fala, nós erramos. Ou não, quer dizer, né? Tipo, é porque também não dá pra falar nós erramos assim. A pergunta sempre que não quer calar, onde nós erramos, né? Porque é exatamente isso, a gente não quer... E tem um assunto para abordar, né? Então a gente fica assim, então, fala você. Não, fala você. Sabe assim? Aí sempre é o Ailton que vai falar, porque ele, né, ele fala com mais jeitinho, porque senão... E tudo com... assim, um pouco de receio para ver se o cara não vai surtar. Vai se aborrecer. Vai aborrecer. Não entendo o que você tá falando. Gente, isso me Entendi. estressa também, me de um estressa. E os nível... nossos pais não tiveram Nada isso, né? disso, Tipo, meu. E a Mas gente sabe era... o que eu Vamos lá. penso também? Eu falo, quanto eu preciso me segurar pra não falar o que eu tenho que falar na lata. Porque isso pra Então. mim é uma carga emocional que, assim, não morri de eu fico assim, será que eu Meu preciso Deus, mudar todas as exatamente, palavras pra exatamente. ficar pisando em ovos? Tudo, exatamente. Esse pisar Em em vez de já ovos, gritar e... isso me estressa também. Me estressa, porque, isso me estressa. é, Nossa, assim, me temos que estressa. fazer uma reunião, né? Uhum. Para saber Que falar palavras com o que a filho. gente vai usar, a gente não pode. Sabendo-se Aham. que ele tem uma carga que tá, assim, que ele precisa melhorar, que ele tá errado, tal, etc. E, assim, é difícil, entendeu? E tudo exatamente que tá numa geração. Para mim, é assim, é porque eu vejo assim, no geral, tá? Não que é aquele pessoal cheio de mimimi, que não pode falar nada, que não sei o quê, se aborrece, se frustra né, enfim... Nossa, Já é difícil, né? Cansou, né? difícil achar medida. Exato, É, o muito equilíbrio. difícil. É É muito muito difícil. difícil. E aí, só de falar também, eu já tô ficando meio assim, né? Que eu fico meio... Meu Deus do céu, que dificuldade, né? Essa situação de até quando, né? Que o menino vai fazer 20, né? Eu já tô assim... Tudo bem que hoje em dia, né, 56 não quer dizer nada. Assim, tá cheio de gente, né, nessa É muito pegada. jovem ainda, 56. Jovem ainda. É. Mas quando eu chegar, assim, quando o cara tiver 30 anos, né? Eu já vou estar com 66, eu não sei mais. Tipo assim, vai trabalhar, pelo amor de Deus, né? Tá com 20 anos, vai arrumar emprego, vai trabalhar, sai de casa. Que a gente era muito essa pegada de independente. Ninguém precisava falar isso. Ninguém precisava falar, meu, vai E trabalhar. por que a gente segura tanto a mão dos nossos filhos, né? Não, e não é falta. Assim, ele tá no terceiro ano da faculdade, a gente tá insistindo, procura o estágio. Procura, vai trabalhar.
né? Já me inscrevi em tal. E a gente não. E era outra pegada, né? Era, meu. Não dá estágio, a gente fazia um negócio, dava aula particular. Meu Deus, assim, tudo começou... Para eu pagar a faculdade, eu comecei a dar aula particular. E assim, dava aula até tarde. E essa moçada... Aquele zen, né? Aquela ser humaninho, vamos devagar. Meu, a paciência, assim, esse pali-pali deixa a gente louca também, entendeu? Bom, enfim, em suma, é isso que está acontecendo com nossas vidas, entendeu? Lá em casa, eu acho que o que mudou muito na criação do meu filho foi quando ele entrou no esporte, porque me ajudou demais. Deu uma educação que eu não sabia direito como passar. Lembra que a gente conversou, né, sobre isso? Mas assim, como ele cresceu dentro do esporte. Porque antes, assim, vamos fazer o quê no fim de semana? Vamos levar ele aqui, vamos isso aqui. E eu sempre ficava, mas ele não pode jogar videogame. E aí ele começou a jogar beisebol, meio que sem querer, assim. Começou a jogar, e aí, de repente, o beisebol tomou uma parte da nossa vida... Não só da dele, da nossa. Os fins de semana inteiro a gente fica lá no campo de beisebol, vendo ele jogar. Quando ele não tem treino durante a semana. Só que dentro do esporte é que ele começou a ter frustração, começou a perder. A primeira vez que ele perdeu um jogo, ele chorava, ele ficou sozinho no banco chorando de boca aberta. Parecia um bebezão. Mas foi a primeira vez que ele caiu a ficha. Caiu a ficha da frustração. Eu posso perder. E várias vezes ele já perdeu, várias vezes ele já ganhou. E às vezes sofre bullying, às vezes faz bullying. Então, dentro do esporte, assim, é um pequeno mundo que eles vivem lá e como ele está se desenvolvendo ali. Isso me ajudou muito. Fica a dica. Para os pais desesperados. Mas, assim, encontra um esporte que o seu filho gosta. Porque eu tentei luta, tentei futebol. Nossa, futebol é uma negação. Nossa, Até achar o beisebol. Esse é o esporte dele, que ele se encaixou no esquema do esporte. Que bom. E é bom, assim, aí é isso, é achar um esporte que o seu filho curta. Para mim, ajudou demais. Para mim também. Importante. Ajudou Tem muito muitos pais demais. que querem colocar seus filhos para fazer algum esporte, para aprender a lidar com a pessoa dentro desse grupo, né? De jogar junto e tal. E para não pensar muito nesse negócio de... Querendo ou não, droga tá muito fácil esse dia. Isso mesmo. Diz que muitos pais pensam assim, faz esporte, fisicamente vai estar forte, aí querendo ou não, sua mentalidade também vai estar forte para não cair muito nessa tentação de alguém ficar cochichando. Vamos lá. Tem as drogas, mas acho que antes até tem a questão também do problema do game, da internet, de ficar muito imerso nisso, nesse mundo dentro mexe do... com a cabeça, O esporte realmente faz a diferença, viu? E a rede social... Não, o net que você cria com essa turma é muito saudável. Mas assim, eu falo esporte, mas acho que poderia ser também outras coisas, assim. Se ele tivesse envolvido na igreja, por exemplo, como faz, né? Sim, na a nossa igreja comunidade, é importante também. Então, o importante é a criança estar envolvida em alguma atividade, assim, social, intensamente, né? Social, Sim. porque ali ela vai viver as frustrações, vai sofrer bullying, vai fazer bullying, vai aprender com isso, né? E vai criar responsabilidade também, né? Dependendo da organização que você tá, por exemplo, no esporte, você tem que chegar cedo, você tem que chegar no horário, tem que treinar. tem que preparar o uniforme, dependendo do que você tá, né, competindo. É um ótimo treino para a vida, né? E eu acho que tem uma coisa também dessa coisa do esforço, né? Porque, teoricamente, quanto mais você treina, melhor você fica. Mas aí também tem, às vezes, você machuca, então você tem que dar alguns passos para trás. Isso eu acho que faz parte da vida, né? É isso, o esporte é importante. Só pra gente encerrar aqui, vocês fariam isso tudo de novo? A maternidade, quero dizer. Não o podcast, sim. a maternidade. Sim, eu acho que eu faria igual. Faria igual. Eu não. Com quantos anos? Quer dizer, daqui Você pra não, frente... o que você mudaria? Eu não casaria. Corta! Até ter filhos, tudo bem, mas não casar. Nem começaria. Nem dá a chance de engravidar. É sério, o filho é uma coisa que, tipo, só pessoa, tipo, é muito amor, né? Que a gente pode perder nossa vida por eles e tal. Mas Meu Deus do céu. Por mim, aquela amamentação que a gente sofreu. Não sei quem que romantizou a amamentação. Eu tava na maternidade tirando aquele leite com aquela dor.
Sabe aquela foto gigante, a mãe com toda maquiada? Serena. Tá assim, meu, tudo mentira. É mentira. É, a Que hora amamentação que é você vai, ai, tá bom, vai mamar. sangra, né? Aí dá que você vê Sangra, estrelas, Assim, tá tudo rasgado. Sim, sangrando. sim. Fica Carne tudo viva, tá lá e tem empedrado. que pôr na boca do bebê, ainda tá. Você tá rindo, tá? Imagina os 3 amamentaram, então. Tentei 1, 2, o primeiro, o segundo, tipo, ficou 2, 3 meses. Aí o terceira, minha filha, ficou 2 anos. Mamando. Aí, heroína, hein? Até pra isso a menina é diferente, né? Os dois meninos ficam assim, ó, boiando. Não conseguia pegar direito. É Mas mesmo? Ela rapidinho aprendeu. Nasceu do jeito que o médico fala, ela Pegou pegou certinho. e sugou certinho. E doeu, mas saía. Então não tinha como largar. Tá saindo, Nossa. tá pegando direito. Não aconteceu isso no meu caso. No meu caso, assim, o Henrique mamou muito Nossa, bem. os meus também. Mamou Sério? muito bem mesmo. Tanto que... Eu fiquei magra. Eu fiquei assim, uma te coisa que secou, né? fora, assim. Quer dizer, não então, aconteceu é comigo. aquela coisa, né? Ser mãe é padecer no paraíso, é morrer no Sim. paraíso, né? Sim, é lindo, sim. mas é difícil, Cansativo. cansativo. É muito cansativo. É muito E a gente tá cansativo. aprendendo todo dia, né? Graças a Deus. Ainda bem, né? Porque senão... Né? Não, é assim, esse é o intuito, né? A maternidade é como dizia o meu pai, mesmo quando o filho tem 70 anos, eu tô com 90, digamos, né? A mãe vai tratar o filho como o meu filhinho, né? Vai ser Então vai sempre. ser para sempre. Então é infinito, aprendizado infinito. Vamos lá, que daqui a pouco eu tenho que dar de mamar. Então É vamos. isso. Então, esse foi mais um episódio do OnePlus1. E lembrem-se de se inscrever no canal do YouTube. Se você perdeu algum episódio do OnePlus1 ou dos episódios do Guilpocast, é só olhar no seu... ir lá escutar no seu agregador de podcasts, né? No Spotify, no YouTube, enfim, não sei nem exatamente qual é o agregador que você prefere, mas é isso aí. Eu sou Catarina e foi um prazer conversar com essas mães maravilhosas aqui. Obrigada pelo Foi convite. muito legal. Obrigada, foi muito bom.